Então, gente, boa tarde. Hoje vamos continuar aqui o assunto, sobre a embriologia. Na aula passada a gente falou sobre a embriologia, mas foi o desenvolvimento embrionário animal e agora vamos para o humano, Então, bom, o que a gente vai estudar, O que a embriologia vai trazer, ou o que ela estuda, Bom, ela estuda, os organismos durante o seu estágio embrionário. Então, ele vai analisar o desenvolvimento e vai caracterizar cada processo durante a formação do indivíduo. Então, vamos lá buscar, e falar aqui de quais etapas que precisa, para poder chegar até a formação do bebê. Então, primeiramente, como é que vai ocorrer esse desenvolvimento embrionário? Primeiramente, é um processo complexo e que passa por várias fases antes que o embrião esteja implantado no útero. Então, para que isso seja possível, o homem e a mulher eles precisam estar em condições adequadas de fertilidade para depois começar a produção de gametas. Então, no homem, os espermatozoides eles são produzidos nos testículos e sob a influência de hormônios sexuais, sobretudo a testosterona. E na mulher, nos ovários. São os órgãos responsáveis por armazenar e amadurecer os óvulos. Então, esse ciclo vai acontecer durante uma vez por mês. Um óvulo ele se desenvolve e vai atingir a maturação ideal para ser liberado. E aí é o momento em que acontece a ovulação. Então, se durante esse período fértil, por exemplo, o casal ele praticar relações sexuais sem método de contracepção, sem preservativos, os espermatozoides do homem serão liberados no sistema reprodutor feminino. Então, com tudo isso, eles vão chegar até as tubas uterinas. E aí é onde o óvulo estará à espera, para ser fertilizado. Então, da união entre dois gametas, vão se formar o zigoto, que é uma célula única que marca o início do desenvolvimento embrionário. Vocês vão entender um pouco sobre isso agora. Nessa imagem, dá para a gente perceber da onde que vai começar, a fertilização, da onde que vai passar essas etapas. Então, primeiramente, começa na fecundação. A fecundação é o marco inicial do desenvolvimento embrionário. Então, no momento exato em que o espermatozoide ele vai se unir ao óvulo, a soma desses cromossomos maternos e paternos dá origem a um embrião unicelular. Então, esse processo completo da fertilização ele vai durar em torno de 24 horas. E aí vai envolver todas as sequências das etapas seguintes aqui. Então, primeiramente, o espermatozoide ele vai penetrar a zona pelúcida, da vagina. E aí, com isso, quando ele chegar lá na tuba uterina, tem lá, a membrana que vai proteger o óvulo. Então, depois disso, vai haver uma proteção que vai tornar impermeável para todos os gametas. Então, nessas fases seguintes, vai ocorrer a fusão das membranas plasmáticas e as células sexuais
e a formação dos pronúcleos feminino e masculino. Como vocês verem aqui, primeiramente, né, vai começar, né, o óvulo. Aqui tem um óvulo, né? A partir dessa etapa vai acontecer o que? A fertilização. A fertilização é o momento em que os espermatozoides se encontram, né, com o óvulo, e aí a fertilização vai acontecer quando um entra, né, consegue entrar dentro do óvulo. Quando um consegue entrar, automaticamente acontece uma barreira ao redor do óvulo. Então, os outros espermatozoides não conseguem entrar e aí, a partir disso, eles acabam morrendo. E aí vem a fusão dos pronúcleos, como eu disse, do óvulo e o espermatozoide. Né? E passando disso, vai se formar o zigoto. Então, o zigoto recém-formado, ele tem uma estrutura genética única, com uma nova combinação cromossômica que tem uma mistura genética do pai e da mãe. Então, depois de concluir, né, esse processo de fertilização, o zigoto ele vai iniciar uma etapa das clivagens. Então, essas clivagens aí, como vocês podem ver, né, vão fazer o que? As divisões celulares. Enquanto ele se desloca pela tuba uterina em direção à cavidade do útero. Então, a partir do momento que ele começa, né, a se deslocar, né, vai acontecer as clivagens, né, as células vai se dividir em 2, depois em 4, depois em 8, e aí sucessivamente em 100, 200, não sei, vai chegar a se chamar de mórula. Então, depois disso, né, nessa fase, o desenvolvimento embrionário ele passa por sucessivas clivagens, como eu disse, e sucessivamente vai haver, né, acontecer essas divisões. Então, todo esse percurso do desenvolvimento embrionário vai ocorrer igualmente na concepção natural e na reprodução, né, como eu disse. Então, depois disso, né, vai chegar nos blastócitos. Então, quando chegar no blastócito, ele vai para já é quase o momento dele ser implantado, né? Então, como é que acontece essa implantação? Vamos ver aqui no próximo slide. O que vai acontecer depois da implantação, quando o blastócito chega lá e é implantado já no útero? Então, vai acontecer o quê? O desenvolvimento embrionário vai continuar a partir disso. Ele vai retornar ao momento da ovulação para explicar que o folículo ovariano é uma estrutura que se rompeu para liberar o óvulo, né? Então, ele vai se transformar em corpo lúteo. E a função dele é o quê? A função dele é secretar estrogênio, e progesterona para manter o endométrio, que é um tecido interno do útero, né, para ter as condições adequadas para iniciar a gravidez. Tudo tem um passozinho, tudo tem a sua função. Se não acontecer no momento exato, a função não acontece a gravidez. Então, à medida que o blastócito ele se aprofunda no endométrio, né, esses tecidos, né, os tecidos materno e embrionário, eles participam dessa formação da placenta, né? Esse órgão, depois de completamente formado, ele vai assumir uma função do corpo do lúteo. E aí vai passar a fazer o controle hormonal da gestação, secretando progesterona, gonadotrofina, lactogênio e entre outras substâncias que vão ser bem-vindas nesse momento lá. Então, além da função hormonal, né, a placenta ela participa dos outros processos nutricionais, né, que é o respiratório, o excretor e imunitário na gestação, que isso vai garantir o desenvolvimento completo do bebê. Então, depois disso, né, vai ocorrer o quê? O momento em que o embrião já começa a crescer, né,
Então, a maior parte dos principais órgãos do embrião forma-se da 3ª à 8ª semana, que se chama a fase organogênese. Então, no início da 9ª semana é que o embrião passa a ser chamado de feto, pois a formação está completa e ele já tem a aparência humana, que mede cerca de 2,5 centímetros de comprimento e tem um peso próximo de 15 gramas. E aí daí ele vai começar a crescer e a se desenvolver mais para frente. Como vocês podem ver nessa primeira imagem, né? Quando o feto já chega à 9ª semana, pronto, aí já é um momento bem seguro para o bebê já receber todas as nutrições e substâncias seguintes para poder ter um crescimento adequado e bem para o bebê. E aqui nessa segunda imagem, né, aí mostra um exemplo, né, de como é que ocorre o momento que o bebê está prestes a nascer, né? Então, primeiramente, o útero vai começar a se contrair. É o momento que o bebê já começa a se deslocar bem, para ficar bem encaixado, para acontecer o parto normal. Ele vai se encaixando bem, até que a abertura do útero ele vai se dilatar e a bolsa, né, de água se rompe. Aí já é o momento que a criança vai, né, acontecer o parto normal dele, vai começar a saída normalmente, né, que é pela cabeça. Então, depois disso, né, por fim, a placenta ela é eliminada e o coração e o cordão umbilical será cortado, não é isso? E uma coisa muito importante, né, falar do que? Do leite materno, que é uma coisa muito importante nesses momentos de hoje, principalmente para vocês adolescentes, né? Bom, o leite materno é o melhor alimento para o bebê, sendo mais adequado do que as fórmulas comerciais preparadas a partir do leite de vaca. Então, as vantagens são o quê? É a digestão a digestão é a mais fácil, a probabilidade de causar reações alérgicas e prisão de ventre é menor. Então, eles contêm anticorpos para a proteção da criança contra diversas doenças contagiosas. Então, a amamentação, ela também traz benefícios para a mãe, não só para o bebê, mas para a mãe. Além de aumentar o contato entre a mãe e o filho, né? O que é bom para os dois, né? Ele vai diminuir o risco de quê? Do câncer de mama, ele acelera a volta do útero ao tamanho normal e também evita hemorragias depois do parto. Então é algo muito interessante e muito importante para a mãe e para o bebê também. E aqui um pouco aqui sobre a formação de gêmeos, né? Aqui para identificar bem a diferença entre gêmeos, né? Que eu sei que é uma coisa muito interessante, que mais na frente a gente vai destacar muito mais. Bom, aqui para mostrar para vocês primeiramente, né, a diferença entre os gêmeos univitelinos e bivitelinos. Univitelinos, ou idênticos, né, já está dizendo, são gêmeos idênticos, né, que sempre será do mesmo sexo. Eles formam-se de um único óvulo fecundado por um único espermatozoide, mas em vez de originar apenas um embrião, o zigoto origina 2 embriões. E aí, com isso, esses gêmeos são geneticamente iguais, né? Mas sempre será do mesmo sexo. Já os bivitelinos, eles vão se formar na tuba uterina, 2 ou mais ovócitos no mesmo ciclo, e cada um é fecundado por um espermatozoide. Que eles vão ser o quê? Geneticamente diferentes. É isso. Então, mais na frente a gente... Aqui, olha aqui um exemplo. Né? Como eu disse, os gêmeos
univitelinos, né? É um único óvulo fecundado, se divide em 2 células. Quando se divide, o zigoto ele continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. E daí, as 2 massas celulares vão originar cada um indivíduo, que vão ser o que? Idênticos. Já nos bivitelinos, né? São 2 óvulos que são fecundados por cada um espermatozoide e que vai começar a se dividir, né? Os zigotos eles vão continuar se dividindo, né? Na forma de 2 massas. E com isso vai formar o quê? 2 massas diferentes, né? Que vão só originar 2 gêmeos fraternos e dependentes. Então, vai ser gêmeos diferentes. Cada um, olha a diferença aí, dá pra ver, né? Então, é isso. Mais na frente, agora terminei, né, aqui pra vocês. E agora eu vou passar um vídeo explicativo aí, resumindo todo o processo, né? Desde lá do embrião, para a formação do embrião, até o feto e até o nascimento da criança, para vocês entenderem bem melhor como é que ocorre essa fase, essas etapas.